Será que o cão policial K9 salvará Emily da posse do amante louco? Emily está presa numa cabana remota, mantida como refém pelo seu ex-amante obsessivo, Mark, cuja mente distorcida espirala ainda mais para a loucura. Com o tempo a esgotar-se, o oficial Taylor e o seu leal K9, Rex, estão numa perseguição desesperada através de bosques traiçoeiros, seguindo um rastro de decepção e perigo. À medida que se aproximam de Mark, os riscos aumentam, os instintos implacáveis e a coragem de Rex são a única esperança para deter um plano mortal. Irão eles chegar a Emily a tempo, ou a obsessão de Mark irá reclamar outra vida? O som estridente do telemóvel cortou o silêncio do início da manhã, arrastando o oficial Taylor do seu sono inquieto. A sua mão esticou-se, apalpando para agarrar o telemóvel antes que o toque acordasse a casa inteira. Um rápido deslizar do polegar silenciou a chamada, mas a voz do outro lado já estava a falar. Taylor, temos uma situação, o seu superior vociferou, a urgência no seu tom inconfundível. Emily Summers, a professora. Ela foi raptada. O seu estômago contraiu-se ao ouvir o nome dela. Emily era bem conhecida na comunidade. Uma alma bondosa, respeitada por todos. O pensamento de ela estar em perigo despertou um sentimento de pavor. A sua mente entrou em ação enquanto os seus dedos apertavam o telemóvel. Detalhes. A voz de Taylor era mais aguda agora, o seu corpo já meio fora da cama. O ex dela, Mark Harris. Acreditamos que ele a levou. Desde que ela terminou com ele tem estado obcecado. Ele tem estado a persegui-la, a enviar mensagens perturbadoras, a aparecer sem ser convidado. Ela começou recentemente a ver outra pessoa, o que só piorou as coisas. O carro dela foi encontrado perto da rua do Moinho Velho, abandonado. Uma testemunha viu o carro de Mark por volta da mesma hora em que ela desapareceu. Tu estás a chefiar a busca. Agora. A linha ficou muda. Taylor já se estava a mover antes que a chamada terminasse, a sua mente já a repassar os detalhes. O seu parceiro K9, Rex, entrou na divisão, pressentindo a mudança no ar. Taylor enfiou as botas, agarrando no seu equipamento. Os olhos de Rex seguiram cada movimento dele com um foco acentuado, pronto para o que estivesse a vir a seguir. Minutos depois, eles chegaram ao local, Rua do Moinho Velho. O céu acima ainda estava escuro com os últimos vestígios da noite. O carro abandonado contrastava fortemente com o ambiente calmo, danificado e sujo. Claramente tinha sido deixado à pressa, a porta ligeiramente entreaberta como se a pessoa que tinha fugido nunca tivesse olhado para trás. Os olhos de Taylor examinaram a área rapidamente, captando os detalhes. Nada nisto parecia um desaparecimento aleatório. Vamos trabalhar, Rex, Taylor murmurou, a sua voz baixa mas firme. Rex começou imediatamente a trabalhar, cheirando o chão à volta do carro. O seu nariz contraiu-se enquanto ele começava a seguir o rastro do cheiro, o seu passo firme e focado. Taylor manteve o ritmo, um companheiro constante do trabalho meticuloso do cão. As árvores à volta deles começaram a fechar-se à medida que deixavam a área aberta, a densa floresta a envolvê-los como uma cortina espessa. O cheiro de terra úmida e folhas molhadas encheu o ar, o chão macio sob as suas botas. Mas algo estava errado. Taylor tinha participado em buscas suficientes para saber quando as coisas não batiam certo. O rastro do cheiro parecia demasiado limpo, demasiado arrumado. Não havia ramos partidos, nem sinais de luta. Como se alguém tivesse planeado cada passo cuidadosamente, sabendo exatamente como esconder os seus rastros. Mark. Ele era mais inteligente do que o esperado. O pensamento fez com que a mandíbula de Taylor se cerrasse, mas não havia tempo a perder com frustração. Mantém-te atento, Rex, Taylor murmurou, a sua mão a agarrar a trela com mais força. O cão continuou, o seu foco inabalável. Quanto mais fundo eles iam para dentro da floresta, mais claro se tornava que isto não era apenas um rapto aleatório. Mark tinha planeado este momento, cada movimento calculado. Rastros falsos começaram a aparecer à medida que a floresta se tornava mais emaranhada, o cheiro a dividir-se em várias direções, como se tentasse confundi-los. Rex parou, rosnando baixinho na sua garganta. O seu pelo arrepiou-se. Taylor examinou imediatamente o ambiente, os seus instintos a entrar em ação. Eles não estavam sozinhos. Do canto do seu olho, ele apanhou o vislumbre de movimento, uma sombra nas árvores. O seu corpo ficou tenso, os músculos a contraírem-se, mas ele forçou-se a permanecer imóvel. A última coisa que eles precisavam era revelar a sua mão demasiado cedo. Outro estalo ecoou da floresta. Um galho seco a partir-se sob os pés. Mark. Ele estava por perto. O batimento cardíaco de Taylor acelerou, a tensão a aumentar no seu peito. Ele estabilizou-se, tentando acalmar os seus nervos, mas a pressão para encontrar Emily roía-o como um peso constante. Vamos lá, Rex, Taylor sussurrou. O cão já estava em movimento novamente, a serpentear através das árvores, nariz no chão, determinado.
O ar tornou-se mais espesso à medida que eles avançavam, a floresta a fechar-se à volta deles. A mente de Taylor estava a girar, ele tinha que alcançá-la. A vida de Emily dependia disso. E então, Rex parou novamente. O seu nariz contraiu-se, e Taylor viu um vestígio inconfundível de tecido roxo escuro no chão. O lenço de Emily. O estômago de Taylor revirou-se. Isto já não era apenas uma busca, isto era uma contagem decrescente. Rex inspirou profundamente, as suas narinas a dilatarem-se, e então ele disparou para a frente, a puxar Taylor atrás dele. O rasto estava a tornar-se mais tenue, mas Rex era implacável, a empurrar através do mato espesso. A noite estava a começar a cair, e com a escuridão veio uma crescente sensação de urgência. A floresta parecia maior, mais profunda, quase infinita no seu isolamento. Cada passo era mais um momento em que Emily estava presa, possivelmente sozinha, vulnerável. À medida que os minutos se arrastavam, o som dos seus passos era a única coisa a quebrar o silêncio, cada passada um lembrete de quão pouco tempo eles tinham restava. Rex liderava o caminho, não se deixando dissuadir pelo rasto a esvanecer-se. Taylor mantinha o seu aperto firme, mas a sua mente corria. Mark ainda estava lá fora, mais perto do que nunca, e eles estavam a perder a luz do dia. O ar engrossou, sufocante na sua imobilidade. A lanterna de Taylor tremulogiu quando ele a ligou, o seu feixe fraco a cortar através da crescente escuridão. A floresta à volta deles parecia pressionar, as árvores a dobrarem-se de uma forma que fazia com que tudo parecesse desconcertantemente perto. E ainda assim, nenhum sinal de Mark. O silêncio era quase insuportável. De repente, Rex parou novamente, as suas orelhas a contraírem-se enquanto a sua cabeça se virava bruscamente para a esquerda. Os músculos de Taylor tensaram-se, os seus sentidos em alerta máximo. Em algum lugar à distância, um ruído estaladiço ecoou, ramos a partirem-se, passos a moverem-se deliberadamente, lentamente. Mark, Taylor respirou, a sua voz apenas audível, como um fio tenso entre eles e o perigo que se aproximava. Ele fez sinal para Rex ficar baixo, o seu tom tenso de urgência. Cada movimento das árvores acima parecia mais alto agora, e o farfalhar das folhas sob os seus pés ecoava na imobilidade. O peso da noite pressionava mais perto, a floresta a tornar-se num cobertor opressivo que os mantinha sob a sua garra. Cada som, cada movimento, parecia uma ameaça. O ar estava úmido e pesado, espesso com o cheiro de pinho molhado e o cheiro rico da terra, misturando-se com o ténue odor acre de metal. Era como se a própria terra pudesse sentir a tensão a pairar no ar, como se também esperasse, congelada no lugar, que a tempestade se desencadeasse. O coração de Taylor batia com um ritmo acelerado que não era apenas da perseguição, era a antecipação palpável do que poderia vir a seguir. Eles avançaram, tão silenciosos quanto conseguiram, a deslizar entre os troncos retorcidos das árvores que formavam um corredor infinito de sombra. O caminho que seguiram era estreito, o mato espesso com trepadeiras retorcidas e silvas que prendiam nas suas pernas. Um farfalhar distante assustou Taylor, e os seus olhos lançaram-se em direção ao som. Nada. Apenas o vento. Mas os pelos na sua nuca ficaram retos, os pelos da sua mente a picarem com uma sensação de erro. Rex, imperturbável pela mudança de ambiente, permaneceu firme. A respiração do cão estava calma, mas havia um alerta na sua postura que espelhava a de Taylor. Eles estavam perto agora, demasiado perto para não terem cuidado. O cheiro tornou-se mais distinto. A terra ainda carregava o cheiro de Mark, mas havia algo novo. O cheiro metálico de óleo de arma misturava-se com a terra, subtil mas inconfundível. O peito de Taylor apertou. Mark estava armado. Esse facto sempre tinha estado na sua mente, mas agora era impossível ignorá-lo. Cada passo em frente era um passo mais perto do limite do perigo. E então, como se as próprias florestas estivessem a prender a respiração, a clareira apareceu. O nariz de Rex contraiu-se quando ele parou, o seu corpo tenso de foco. Eles estavam lá. A cabana. Parecia abandonada à distância, mas quanto mais perto eles chegavam, mais Taylor notava os sinais subtis de vida, pegadas pressionadas na terra macia, perturbações recentes no mato, o ténue cheiro de fumo de cozinha vindo de dentro. Os seus instintos diziam-lhe que Mark tinha que estar lá dentro, mas não havia forma de ter a certeza. A mão de Taylor foi para a sua arma. Ele ainda não a sacou, nem sequer a desembainhou, mas o gesto sozinho foi uma preparação silenciosa. Ele estava a entrar, e ele não tinha ideia do que eles iriam encontrar lá dentro. Era impossível dizer se eles estavam a entrar num avanço ou em mais uma armadilha cuidadosamente montada. Rex rosnou suavemente sob a sua respiração, e Taylor sentiu a baixa vibração a ressoar no seu peito. Ele não precisava de olhar para o cão para saber o que isso significava. Rex estava a sentir algo que ele não conseguia. Algo estava errado aqui. Taylor mudou o seu aperto na trela, tentando estabilizar os seus próprios nervos enquanto ele avançava. A cabana estava em frente deles agora, uma estrutura desgastada pelo tempo que parecia dobrar-se sob o peso do tempo.
As suas janelas estavam escuras, como olhos vazios a observá-los. Algumas tábuas partidas e caixotes velhos entulhavam a pequena varanda, uma indicação de que já tinha sido abandonada há muito tempo por qualquer ocupante regular. No entanto, o ténue som de movimento vindo de dentro contava uma história diferente. O lugar estava longe de vazio. E o ar, agora espesso de antecipação, parecia que poderia estalar a qualquer momento. Eles aproximaram-se. Cada passo parecia mais pesado agora. A silhueta escura da cabana contra o céu a escurecer parecia crescer, as árvores à sua volta a pressionarem como sentinelas silenciosas. Uma brisa agitou os ramos acima, carregando consigo o som distante de algo a mover-se dentro da cabana, passos, lentos e deliberados. E então, um clique silencioso, o som inconfundível de uma fechadura a girar. Taylor parou, o seu pulso a acelerar. Mark estava lá. Ele podia sentir o peso da situação pesado no seu estômago. Ele fez sinal para Rex, que agora estava agachado, os seus olhos nunca a abandonar a cabana. O corpo do cão tremia ligeiramente, quer da tensão do momento ou de uma consciência instintiva do perigo lá dentro, Taylor não conseguia dizer. Mas ele confiava em Rex. Mais do que tudo, ele confiava na capacidade daquele cão de sentir o que estava para vir. O silêncio estendeu-se, tenso como um fio prestes a partir. Então, o silêncio estilhaçou-se. Um tiro soou. O som foi ensurdecedor na imobilidade, e por um breve momento de parar o coração, Taylor pensou que estava direcionado a eles. Mas não estava. A bala tinha voado para o lado, o estrondo ainda a ecoar no ar como o grito de um trovão. Falhou o seu alvo, Emily, mas o aviso era inconfundível. Os pelos na nuca de Taylor ficaram em pé, e o seu aperto apertou-se à volta da trela. Ele queria mover-se, disparar para a frente, mas todos os músculos do seu corpo gritavam por controlo. Se eles entrassem agora, não havia como dizer o que poderia acontecer. Mark estava em pânico, a sua mente a desfazer-se, e não havia forma de saber o que ele poderia fazer a seguir. Fica quieto, Taylor ordenou silenciosamente, a voz baixa, enquanto o corpo de Rex tremia, os instintos do cão a gritarem por ação. Por uma fração de segundo, o ar prendeu a respiração. Então, Rex quebrou o silêncio com uma súbita explosão de movimento. Sem aviso, o cão avançou, os seus dentes a brilharem na luz fraca enquanto ele carregava em direção à cabana. Taylor já se estava a mover com ele, o instinto a assumir o controlo. A voz de Mark soou de dentro, frenética, selvagem. Não a podes levar. Ela é minha. A voz de Emily, tênue mas clara através das paredes, tremeu em contraste. Mark, ouve-me. Este não és tu. Não tens que fazer isto. O rosnado de Mark quebrou quando a porta da cabana se abriu de repente. Rex estava lá, o seu corpo a voar para o espaço entre eles num instante. Os olhos selvagens de Mark encontraram os de Taylor pelo mais breve momento antes que a arma disparasse novamente, mas o tiro foi para o lado, um único estalo através da noite. Rex lançou-se sobre Mark, derrubando-o no chão. A arma escorregou da mão de Mark quando ele atingiu a terra, enviando uma nuvem de pó e detritos. Rex não hesitou, a sua boca fechou-se no braço de Mark, mantendo-o no lugar. Taylor já estava em cima deles, a puxar Mark para longe de Emily, que estava encolhida no canto, os seus olhos arregalados de medo. A voz de Taylor era aguda. Fica em baixo. Não te mexas. Mark, a contorcer-se sob a garra de Rex, riu, um som baixo e louco que enviou um arrepio através da clareira. Pensas que ganhaste, ele sibilou. Não me podes parar. Mas tinha acabado. As ilusões de Mark tinham chegado ao fim. Taylor algemou, os seus movimentos rápidos mas cuidadosos, a finalidade do ato a instalar-se no ar à volta deles como o último do frio da noite. O ténue cheiro de pólvora agarrou-se ao ar, um lembrete do caos momentos antes. Os últimos vestígios de fumo pairavam como um fantasma no canto dos sentidos de Taylor. Os seus olhos, a examinar a cena, não perderam nada, o batente da porta estilhaçado, os móveis virados dentro, os restos partidos do que outrora tinha sido uma casa. No entanto, apesar dos destroços, havia uma imobilidade inegável agora. Mark, já não uma ameaça, jazia encolhido contra o chão, o seu rosto torcido de frustração, mas o seu corpo imóvel sob a restrição inabalável de Rex. Emily estava de lado, silenciosa, quase invisível nas sombras que se estendiam pelo chão. As suas mãos, embora livres, ainda pareciam amarradas por correntes invisíveis. O seu peito subia e descia em respirações superficiais, o seu rosto pálido como se a energia tivesse sido drenada dela, deixando apenas uma casca oca para trás. Taylor queria dizer algo, oferecer conforto, mas as palavras pareciam inadequadas, ocas. Em vez disso, ele ficou ali, dando-lhe o tempo que ela precisava para respirar, para reclamar a si própria. O oficial de polícia chegou, e Mark foi levado sob custódia. O ar, espesso com as consequências da sua loucura, limpou quando ele foi carregado para o carro da polícia,
o baque pesado da porta a fechar quase a soar como o ponto final de uma frase longa e retorcida. Taylor voltou-se para Emily, o seu olhar ainda fixo no espaço que Mark tinha ocupado. Ele deu um passo em direção a ela, e pela primeira vez, ela encontrou os seus olhos. A sua expressão era elegível, os seus lábios pressionados juntos numa linha fina. Era claro que nenhuma quantidade de distância física de Mark apagaria o que tinha acontecido naquela divisão. Rex, sempre vigilante, ficou ao seu lado, o seu olhar firme a manter o mundo à distância. Juntos, eles fizeram novamente por aquilo que eram conhecidos.